jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. Game ensinando a molecada a matar, de 10 anos, de 12 anos, jogando essas porcarias. Videogame é um crime, videogame. Que coibir o máximo possível, não aprende nada. Você percebeu o quão rasos são essas frases? Não tem jogo ensinando amor, game ensina a molecada a matar, é muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Ah, tá bom, porque o problema real do mundo hoje é quem joga videogame, né? Engraçado como que pra sociedade, o problema da humanidade nunca são as guerras, a corrupção, o ódio ou a completa falta de caráter que vemos nos jornais todos os dias. O grande vilão do século XXI é o Mario pulando em cima de um cogumelo, ou você pilotando um carro virtual na tela da sua televisão durante o seu momento de descanso. Vamos falar a real? O mundo lá fora está entupido de pessoas que se dizem maduras e funcionais, mas que destroem a própria vida e o futuro da própria família postando o salário inteiro no tigrinho. Adultos respeitáveis, chefes de família, pessoas que passam as noites em claro, anestesiados em excesso, traindo, mentindo, sustentando casamentos de fachada e vivendo uma mentira moldada pro consumo das redes sociais. Tem marmanjo aí de 40, 30 anos que se auto-intitula o macho alfa da internet, que passa o dia gritando com desconhecidos por causa de política e destilando frustrações existenciais em comentários do Instagram, mas que ainda mora com o avô e que não tem a capacidade de lavar o próprio prato depois de comer. Tem cidadão de bem, considerado um pilar da sociedade, que gasta horas do seu dia olhando garotas dançando no TikTok. Mas se você senta no seu sofá à noite, depois de passar 5, 6 horas trabalhando, pegando o transporte público e carregando o peso do mundo nas costas para ligar o seu videogame e jogar em paz, aí você é o alienado. Aí você é o imaturo que precisa crescer. As pessoas julgam o seu refúgio porque a sociedade moderna convencionou uma mentira perversa, a de que amadurecer significa necessariamente virar cinza. Eles querem que você acredite que ser adulto é sinônimo de ser infeliz, estressado e desprovido de qualquer faísca de paixão. Para eles, se você não está gerando o lucro ou sofrendo por alguma obrigação a cada segundo do seu dia, você está desperdiçando a sua vida. Quem parou de brincar, quem enterrou os próprios sonhos, esqueceu completamente como se diverte, simplesmente não suporta ver você sorrindo com o controle na mão. O seu descanso incomoda a frustração deles. A grande verdade que esses críticos de poltrona não conseguem enxergar é que lá no fundo, quem cresceu jogando videogame desenvolveu uma estrutura mental, uma resiliência e uma capacidade cognitiva muito mais evoluída do que a média da humanidade. Quer um exemplo prático? Olha pra cara de quem joga a mesma franquia 10, 15, 20 anos. O jogo piora a cada lançamento, a empresa gananciosa destrói a história que ele amava, enche o jogo de bugs, cobra preços abusivos, ele continua ali, fiel à saga. Esse homem sabe o que significa o conceito de lealdade. Meu amigo, ele aguenta a decepção, sabe perdoar os erros de percurso e possui um dom raro no mundo moderno, a esperança de que as coisas vão melhorar. E não me venha com esse discurso barato de que gamer é fracassado, alienado ou que não sabe lidar com a realidade financeira do mundo real. Para conseguir manter o hobby de jogar no Brasil de hoje, o sujeito precisa ser quase um especialista em engenharia econômica e finanças domésticas, com um console de última geração custando mais de R$5.000 e um único lançamento ultrapassando a barreira dos R$400. Quem consegue manter essa paixão viva, trabalha o dobro, economiza onde dá, abdica de vaidades supérfluas e faz mágica no orçamento mensal. O gamer joga porque é o obstinado, porque sabe o valor do suor do seu trabalho. Pense em quantas vezes nós aprendemos no dente, na marra, por causa dos jogos. Nós aprendemos inglês, espanhol, jogamos até Resident Evil em japonês e lemos legendas em velocidades absurdas e deciframos interfaces complexas, não porque somos uma escola de elite, mas porque o jogo que a gente amava na infância não vinha dublado e a nossa curiosidade era maior do que a barreira do idioma. A gente queria desesperadamente entender o que estava acontecendo ali. Os videogames foram para muitos de nós os professores de história, geografia, mitologia e filosofia mais eficientes que já tivemos. A gente compreende o peso do velho oeste americano em uma era jogando Red Dead Redemption. A gente passeia pela Revolução Francesa, caminha pelo Egito Antigo e explora a Era do Ouro de Bagdá através de Assassin's Creed. Nós debatemos moralidade profunda, estoicismo e a dor da perda jogando God of War ou The Last of Us. Visitamos até outros planetas e aprendemos sobre astronomia. Nas telas nós vivemos dezenas de vidas, experimentamos histórias ricas em camadas com dilemas morais complexos, onde o herói muitas vezes erra tentando acertar e o vilão possui motivações dolorosamente compreensíveis. Os jogos nos forçaram a exercitar a empatia, a calçar os sapatos do outro e a entender que o mundo não é dividido de forma infantil entre o preto e o branco, mas sim composto por infinitos tons de cinza. Essa é uma sensibilidade humana profunda que faz falta na imensa maioria desses
desses adultos engravatados que vivem no piloto automático, anestesiados por metas corporativas e que nunca pararam para sentir ou refletir sobre absolutamente nada na vida. O célebre psiquiatra Carl Jung dizia que uma frase que resume perfeitamente esse cenário é: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Quando as pessoas despejam tanto ódio, deboche e julgamento sobre o seu direito de jogar, elas não estão falando sobre o videogame. Elas estão projetando as próprias sombras e frustrações. Elas olham para você e inconscientemente enxergam alguém que conseguiu preservar um pedaço de autenticidade, um santuário de liberdade que elas mesmas assassinaram dentro de si mesmos anos atrás para tentar se encaixar nas expectativas de um mundo quadrado. Elas sentem raiva porque você deu a permissão de pausar enquanto elas se transformaram em escravas de uma rotina que odeiam. E é exatamente nessa busca por respirar que o Need for Speed Most Wanted faz tanto sentido na nossa mente. Quando você fecha os olhos e lembra daquela BMW M3 GTR azul e prata rasgando os asfaltos molhados de Rockport sob aquele filtro outonal e amarelado de 2005, o seu cérebro não está sentindo saudade apenas dos gráficos daquela época ou das músicas da trilha sonora. Ele está sentindo saudade de quem você era quando segurava aquele controle. Pensa bem, quando éramos mais novos, o nosso maior desejo era o tempo passar rápido. A gente queria crescer logo, porque na nossa cabeça de criança, ser adulto era o sinônimo de liberdade absoluta. A gente achava que ser livre era poder comer o que quisesse, dormir a hora que quisesse, comprar os próprios brinquedos e não ter que dar satisfação ou obediência a ninguém. Mas agora que você finalmente chegou lá, nos seus 30, 40 anos, você descobriu a verdade desconfortável. Você descobriu o preço real e esmagador dessa liberdade. O preço é a cobrança eterna por performance, é o fantasma da produtividade tóxica sussurrando no seu ouvido que se você passar uma hora do seu dia sem produzir, sem estudar, sem gerar dinheiro ou sem construir um network, você está falando como um ser humano, e é a culpa invisível que contamina o seu tempo livre. Hoje você provavelmente tem um dinheiro que não tinha na infância para comprar o jogo que quiser, tem a televisão grande, tem a sua casa, mas você não tem a paz de espírito necessária para aproveitar nada disso. A sua mente fica rodando em segundo plano, pensando nas contas de amanhã, nos problemas de trabalho, na pressão social. A nostalgia de um jogo como Most Wanted funciona como um verdadeiro mecanismo de defesa psicológica. A sua mente te puxa para o ano de 2005, não por capricho, mas por sobrevivência. Naquele universo virtual, os objetivos eram claros e as regras eram justas. Você só precisava correr, vencer os membros do Blacklist e recuperar o seu carro. Não existia a complexidade caótica, a falsidade das relações modernas ou a ansiedade esmagadora do mundo adulto. Você não liga o videogame porque quer apenas fugir da realidade. Você liga porque aquele é o único lugar onde o barulho do mundo lá fora finalmente silencia e você se lembra de como era a sensação de respirar sem o peso da culpa. Mas preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque este é o ponto onde muitos de nós se perdem. Embora o videogame seja um refúgio legítimo, terapêutico e necessário para preservar a nossa sanidade mental em um mundo doente, passar a vida olhando fixamente pelo espelho retrovisor da nostalgia é uma armadilha perigosa. Se você usar o passado e as memórias da sua infância apenas como um analgésico ou como um esconderijo permanente para fugir de um presente que você odeia, você vai acabar batendo o carro no mundo real. A nostalgia é uma excelente estação de serviço para você parar, abastecer e descansar a mente, mas ela é um péssimo lugar para morar. Eles disseram que o seu hobby era coisa de criança, e por muito tempo você aceitou carregar essa culpa silenciosa nas costas, jogando com a sensação de que estava fazendo algo errado. Eles tentaram ditar as regras de como você deve se comportar, o que deve consumir, como deve gastar o seu tempo livre para ser considerado um adulto de sucesso, e você permitiu que a voz deles entrassem na sua cabeça. Você entregou o controle da sua liberdade de bandeja para a opinião de pessoas que, se você olhar por perto, estão completamente perdidas, correndo em círculos atrás de validação externa. Amadurecer de verdade não tem nada a ver com parar de brincar, abandonar os seus jogos ou engolir a seco a paleta de cores cinza da monotonia social. Amadurecer significa aprender a colorir o seu mundo do seu próprio jeito, assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas e tendo a coragem de proteger o seu santuário pessoal sem pedir desculpas ou permissão a ninguém. O seu tempo de jogo, o seu momento com o controle na mão, não é um desperdício, é o limite sagrado que você estabelece entre as demandas insaciáveis do mundo exterior e a integridade da sua paz de espírito. É a sua blindagem contra o esgotamento mental. Portanto, a partir de hoje, quando você segurar o seu controle, ligar o seu console ou iniciar aquele jogo de corrida que te transporta para uma época mais simples, não faça isso com culpa. Não faça isso para esquecer quem você é ou para se esconder da sua realidade. Faça isso justamente pro oposto. Faça isso para lembrar da sua essência. Faça isso para se reconectar com a sua capacidade
de focar, de insistir após o fracasso e de encontrar beleza na jornada. Use esse refúgio para carregar as suas energias, mas quando desligar a tela, volte para o mundo real com a postura erguida. Os outros vão continuar apontando o dedo, criticando seu estilo de vida e tentando projetar as próprias amarguras na sua história. Deixe que falem, deixe que corram atrás das ilusões deles. Na estrada da sua vida real, as cobranças podem ser duras e a pista pode estar molhada, mas quem está com as duas mãos firmes no banco do motorista é você. Se esse refúgio filosófico faz sentido para sua jornada atual, se inscreve no canal para fazermos mais pausas como essa e deixe a sua reflexão aqui nos comentários, pois de segunda, quarta e sexta sempre tem vídeo no canal refletindo sobre a nossa vida nerd, sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos anseios. Até a próxima, mutantes da internet.